Fala, jovens! Tranquilo? Bom, mais uma aula de instrumentação industrial, onde hoje nós vamos trabalhar com a ideia de aplicação daquela norma, a norma ISA 5.1 de 2009, que trata de simbologia e identificação dos instrumentos industriais. Bom, aqui vocês vão ver que não é somente a aplicação, né? Porque o que a gente estudou é a ponta do iceberg lá, somente a identificação, a gente conseguir entender quais são os equipamentos, quais são os instrumentos, né? Aqui a gente vai aprofundar um pouco mais, saber algumas aplicações e também eu vou mostrar para vocês o quão importante é vocês também buscarem por mais conhecimento. Então, vocês precisam estar sempre atualizando o conhecimento de vocês, porque é muito importante na área industrial vocês buscarem por mais conhecimento. Não somente na área industrial, mas aqui eu estou puxando saco aqui, puxando sardinha para a minha área, né? Então, vamos lá, vamos entender como que a gente vai aplicar essa norma. Bom, para aplicação, nós vamos novamente considerar um sistema, um reservatório aqui, igualzinho àquele último que a gente analisou. Só que nesse reservatório a gente vai trabalhar com ele de forma mais complexa também, né? Então, eu vou envolver aí diversas análises nesse nosso reservatório. E aí eu falo o seguinte, olha, existe um reservatório, né? E esse reservatório, ele armazena algum tipo de líquido. Bom, se a gente está falando de líquido, então uma coisa muito importante é a medição de nível. Por que medição de nível? Porque a gente pode identificar quanto de líquido que a gente ainda tem nesse nosso reservatório. E aí, a quantidade eu posso representar a partir de chaves de nível. Então, aqui eu vou colocar um LSHH, que é uma chave de nível muito alto, que dá aquela ideia de, olha, se o nível continuar subindo, pode transbordar esse nosso reservatório. Além disso, a gente tem a LSH, que vai ser uma chave de nível alto, ou seja, é um nível considerável, um nível alto, mas não tão alto que possa gerar algum problema. Da mesma forma, né, a LSL, que é uma chave de nível baixo, que vai seguir mais ou menos a mesma lógica, só que agora no nível baixo. E LSLL, que é uma chave de nível muito baixo. Ou seja, se continuar reduzindo a quantidade de líquido nesse nosso reservatório, o reservatório ele pode vir a secar, ele pode não conter mais líquido, né? Então, vamos colocar essas nossas chaves no reservatório aqui que eu apresento a vocês. Bom, percebam o seguinte, se eu estou falando de chave, então existe uma informação muito importante nessa lógica de chave. Por quê? Ou uma chave ela vai estar aberta ou a chave vai estar fechada. Bom, se eu estou indicando que existem somente dois status dessa nossa chave, então essa chave ela vai trazer a ideia de uma informação digital, uma medição digital. Como poderia ser essa medição, por exemplo? Olha, se a minha chave está me dando um sinal indicando que ela está fechada, então pode significar que existe esse líquido naquele determinado local, naquele nível, né, onde a chave foi instalada. Já se a chave estiver me dando um sinal que ela está aberta, então eu vou considerar que não existe esse líquido, o líquido está ausente neste local, né? E aí, mais para frente, vocês vão perceber que, dependendo do modelo, dá para, por exemplo, inverter essa lógica de forma muito fácil, tá? Ao se trabalhar com chaves.
Bom, se essa chave, então, transmite a ideia de um sinal digital, se eu, por um acaso, precisasse de uma informação analógica, eu preciso saber analogicamente qual que é o nível desse meu reservatório, então eu precisaria colocar, por exemplo, um LE. Um L de nível, né? E E de sensor ou elemento primário. Então, esse nosso LE seria responsável por medir o nível de forma analógica. Então, vamos colocar aqui também esse nosso LE. Bom, se a gente está falando de líquido, poderia ser qualquer tipo de líquido. E esse nosso líquido, por exemplo, poderia gerar gases. Então, vamos supor aí um caso de gasolina. A gasolina não é só o líquido que é preocupante para a gente. O gás gerado pela gasolina também será preocupante para a gente. Ou seja, a introdução, a utilização de um sensor de pressão nesse sistema também é muito importante. Por quê? Esse nosso sensor ele pode indicar diversas informações. Por exemplo, se existe esse gás e esse gás é preocupante, somente o sensor de nível não vai indicar para a gente a quantidade real dessa nossa gasolina, por exemplo, que está dentro do reservatório. O sensor de pressão vai nos auxiliar, vai nos dar informação também de quanto de gás que tem dentro desse nosso reservatório. E além disso, sensor de pressão também transmite a ideia de vazamento. Porque se a pressão está alterando em uma determinada faixa, por exemplo, você pode considerar, você pode analisar o seu sistema e às vezes encontrar até vazamento aí desse gás. E aí isso é extremamente importante e pode ser extremamente perigoso. E aí eu mostro para vocês dois casos reais onde houve um vazamento de gás e aí esses gases geraram risco à vida, né? E criaram alguns incidentes aí à vida de algumas pessoas. Esses casos eu cito a Baker, né? Que vocês imagino tenham conhecimento, e também um caso que houve em 2018 na Uzi Minas, onde um gasômetro explodiu. Ou seja, medir gases dentro de reservatórios de líquidos também são muito importantes. Então, vamos aqui colocar esse nosso sensor de pressão. Bom, e não somente a pressão é importante, existe também a ideia de medição de temperatura. Porque se a temperatura varia, a produção de gás também vai variar. E isso eu associo também à ideia aplicada em silos. Silos são reservatórios, né? Reservatório a gente diz para líquidos, e silos a gente associa ao armazenamento de sólidos, por exemplo, grãos. E aí a BBC ela fez um estudo indicando, por exemplo, a quantidade de pessoas que sofrem acidentes em silos. E aí esse acidente ele estava associado, por exemplo, à elevada temperatura dos silos, e esses materiais que estavam sendo armazenados, por exemplo, fermentavam. E aí, se eles fermentavam, geravam risco à vida das pessoas. Ou seja, a temperatura, tanto em sólidos quanto em líquidos, assim como a pressão também, tanto em sólidos como em líquidos, pode ser uma variável muito importante de ser medida. Então, nesse caso específico, eu vou colocar esses dois equipamentos nesse formato aqui. O que significa esse formato? Um do lado do outro, um colado ao outro. Significa que a gente vai ter o que a gente chama de instrumentos combinados. Ou seja, eu tenho dois instrumentos que são instalados no mesmo local ou no mesmo invólucro.
E aí essa ideia de instrumentos combinados está lá na nossa norma, né? Um formato, uma utilização, uma instalação especial desses nossos instrumentos. Bom, dando continuidade aí, né? Vamos considerar que pode existir partículas sólidas dentro desse nosso líquido. Bom, se a gente tem partículas sólidas, existe a possibilidade, por exemplo, de entupimento da saída. Bom, se entope, a gente tem que, por exemplo, parar de utilizar o reservatório ou esvaziar o reservatório, dar manutenção e assim por diante. E aí, como que a gente pode, por exemplo, medir a possibilidade ou o nível de entupimento de uma tubulação, por exemplo? Se a gente utiliza, por exemplo, a medição de vazão, a gente consegue ter essa informação de entupimento. E nesse caso específico, a gente não vai simplesmente utilizar um sensor de vazão, a gente vai utilizar um transmissor de vazão. Qual que é a ideia desse transmissor? Um transmissor, ele indica que ele faz uma modificação no sinal. Uma modificação para, por exemplo, transmitir essa informação para uma distância maior. E aí, se ele faz essa modificação, significa então que dentro desse nosso transmissor de vazão existe tanto o nosso elemento primário, o nosso sensor de vazão e o transmissor de vazão juntos. É um mesmo equipamento que faz a medição e a conversão do sinal em algum outro tipo de valor, de formato, que pode, por exemplo, transmitir para uma distância maior. Então, vamos aqui colocar, né, esse nosso transmissor de vazão na nossa bomba. Aqui é aquela mesma bomba que eu havia mostrado para vocês. Se eu estou medindo a vazão que essa bomba está retirando desse nosso reservatório, eu consigo saber, por exemplo, se o reservatório está entopindo. Bom, seguindo a mesma lógica das partículas, se existem partículas dentro desse nosso líquido, pode outras variáveis modificarem aqui. Então, por exemplo, um líquido mais turvo, ele tende a ter uma densidade diferente de um líquido limpo. Ou seja, a quantidade de partículas nesse nosso líquido vai modificar a densidade desse nosso líquido. Então, densidade talvez seja também uma variável interessante e necessária para a gente medir. E aí, para a medição dessa densidade, eu vou fazer duas análises diferentes. Uma delas será, eu vou utilizar sensores de peso, e eu digo diversos sensores, porque eu quero pesar esse nosso reservatório em diferentes pontos, para, por exemplo, tirar uma média, porque pode acontecer do nosso reservatório estar um pouquinho inclinado, ou existe uma concentração de partículas em um determinado lado do reservatório e em outro lado as partículas estão em menos quantidade. Enfim, existem diversas possibilidades. Então eu vou fazer a medição de peso desse reservatório em diversos pontos dele. Além disso, eu vou utilizar diretamente um sensor de densidade para medir a densidade também do líquido. Então, vamos aqui colocar esses equipamentos. Está aqui o nosso sensor de densidade e aqui eu coloco o nosso sensor de peso com esse X4. Ou seja, aqui eu estou indicando, olha, existem 4 sensores de peso nesse reservatório. Então, eu coloquei ele em 4 posições diferentes para medir o peso em 4 locais diferentes. Bom, e aí, apesar de
todos esses equipamentos, apesar de todos esses sensores, pode sempre existir a necessidade de, por exemplo, dar uma manutenção ou alguma falha que ocorre sem que a gente espere até então. Ou seja, vamos considerar também o caso de, olha, existe um problema e esse problema ele tem que ser alertado, tem que ser avisado para, por exemplo, uma central de uma forma rápida. E aí, os sensores que a gente utilizou talvez não consiga detectar esse problema de uma forma tão rápida. Então, nesse caso, vamos considerar aqui a presença de uma chave de eventos. Eventos aqui, a letra Y. Então, essa chave vai, por exemplo, alertar os nossos trabalhadores ou o nosso controlador de algum possível evento, de alguma possível falha, de algum possível sinistro que possa vir a ocorrer. Então, novamente, aqui está indicado este nosso dispositivo, essa nossa chave de eventos. Só que aí eu vou considerar essa mesma chave para, por exemplo, fazer manutenção. E aí existem procedimentos muito comuns de manutenção que seriam, por exemplo, eu considero sempre 2 pessoas ou mais para fazerem essa manutenção. E aí, para essas pessoas fazerem a manutenção desse nosso reservatório, eu vou colocar a mesma chave de evento, só que em distâncias relativamente grandes. Por quê? Para que uma pessoa não possa ou não consiga apertar as 2 chaves ao mesmo tempo, já que as 2 chaves pressionadas significa que o meu reservatório está passando por uma manutenção. Então eu coloco elas distante, obrigando a necessidade de 2 pessoas pressionarem os botões ao mesmo tempo ou em tempos relativamente próximos, para que então o nosso sistema trabalhe no formato de manutenção. Bom, se eu estou colocando outra chave, então vamos aqui, identificar essa chave. Bom, e aí eu posso dar continuidade aqui nessa nossa análise desse nosso reservatório, indicando diversos sensores ou diversos atuadores. Eu poderia, por exemplo, falar de alarmes, de luzes e assim por diante. Só que, beleza, isso daqui é a ideia teórica, de como que a gente analisa, de como que a gente estuda esses sistemas. Então vamos analisar como é que seria a expectativa, aquela parte teórica que a gente analisa e como que é feito a introdução desses equipamentos na realidade. Bom, e aí vocês vão perceber que, de fato, existe a medição de diversas informações em um mesmo sistema. E aí esses exemplos, esse daqui é o primeiro exemplo que eu mostro, são retirados a partir de empresas que doaram alguns dos fluxogramas que eles utilizam. E aí, obviamente, a gente faz a descaracterização, para que ninguém consiga saber qual que é a empresa ou onde estão esses equipamentos, basicamente para utilizá-los como exemplos durante as aulas. Então, percebam que nesse caso, a gente tem, por exemplo, um sistema de lubrificação. E olha, a lubrificação nesse caso, a gente tem aqui, dentro desse mesmo sistema, 4 dispositivos diferentes, fazendo medições diferentes nesse nosso sistema. E aí aqui eu mostro para vocês um outro caso, um outro exemplo, onde a gente vai trabalhar com um sistema de frenagem regenerativa de um local aqui específico em alguma indústria. Bom, e aí, novamente, percebam a quantidade de equipamentos que a gente tem nesse nosso sistema. E, por fim, eu mostro um último caso onde a gente trabalha com uma unidade hidráulica.
E aí, novamente, a gente tem, olha, indicadores de evento, a gente tem medições de nível, pressão, temperatura, mais pressão, mais nível e assim por diante. Ou seja, na realidade, na prática, a gente precisa e a gente deve utilizar diversos equipamentos que vão fazer com que os sistemas funcionem de forma correta, mas também traga segurança para todos que estão trabalhando ali em volta dessa nossa indústria. Beleza? Bom, mais para frente, na próxima aula, a gente vai entender um pouco mais de como que a gente vai fazer essas indicações nos nossos fluxogramas. E aí, mais para frente, a gente vai ver o que é esse fluxograma de fato que eu acabei de dizer. Bom, então é isso, galera, e até a próxima.